Letícia. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Muito Prazer. 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 Da onde você é, Letícia? Talent Academy. Ai, que legal. Muito Sim. bom. Tem mais gente entrando aqui. Ansiosa demais por esse papo. Por esse momento, tá Muito. esperada. Que Eu tô bom. exatamente nesse momento. Ai, que legal. Que bom. Eu vou, antes de começar a falar qualquer coisa, eu vou aqui perguntar se vocês têm dúvidas, que a ideia é mais tirar dúvidas, mas se vocês não tiverem, eu entro aqui no material. Mas a ideia é ouvir bastante vocês. Estou esperando mais uns 5 minutinhos aqui para ver se mais gente entra para a gente começar com todo mundo junto. Olá, boa tarde. É a minha primeira vez nessa estruturação, né? Então, eu realmente queria dicas assim de como iniciar o processo, o que que a gente não pode esquecer, bem etapa por etapa mesmo. Legal, Porque esse ano a nossa ideia é fazer um programa de liderança mesmo na Talent, legal, e desenvolver todos os líderes, porque nós identificamos que tem é, senioridades muito diferentes. legal. Então, a gente precisa padronizar algumas coisas e também Uhum. deixar bem claro o que que a gente espera deles nessa jornada. Perfeito. Não, então vai ser ótimo. Eu separei aqui alguns conteúdos que eu acho que vão ser ótimos para você, né? Perfeito, então. Vou esperar mais 2 minutinhos, senão eu também te conto um pouquinho. Eu acabei batendo um papo mais rápido com a Hannah, né? Hannah na semana passada, ela que tinha pedido bench, só que ela tinha muita pressa. Eu falei, nossa, deixa eu tentar encaixar aqui. Aí eu te dou um Aham. pouquinho do contexto da Hannah. E aí também te conto um pouquinho do material aqui que eu preparei, que conta exatamente, assim, desde o começo, por onde começar, né? O que Legal. fazer para ser estratégico desde a primeira vez. Então a gente vai falar disso Uhum. aqui hoje, tá bom? Perfeito. Boa tarde. Olha o Laércio aqui! Laércio, eu te conheço! Acho que a gente já fez 20. Você não Acho era que já. era do PicPay, né? Pace era da Móvel? Aham. Ah, lembrei. Perfeita. Isso mesmo. Fala, ué, eu conheço o Laércio, já vi essa carinha aqui. Que Bom te ver aqui. bom. Tô dando um tempinho, gente, que provavelmente a gente não vai usar a hora inteira, só para deixar o pessoal aí entrando. Queria saber um pouco, na verdade, quem puxou esse bench foi a Hannah, ela tá passando por um momento de estruturação, né, Hannah, da primeira jornada de liderança dela. Eu acabei batendo um papo mais rápido com a Hannah na semana passada, porque ela tinha muita pressa, ela precisava ainda para a semana passada. E aí a gente tinha esse momento aqui com todo mundo já marcado também, então ela veio, porque se a gente não tiver dúvidas, eu queria que ela explicasse um pouquinho do que é o momento dela e tudo mais. Mas antes de começar a falar qualquer coisa, enfim, eu preparei um material aqui para a gente passar. Mas a ideia é muito mais eu escutar vocês, entender se vocês já têm dúvidas específicas, se não. Então eu queria começar, na verdade, abrindo para ouvir se vocês têm dúvidas de algum momento. A Lê, ela já compartilhou aqui comigo que está no momento de primeira vez também que eles vão passar por uma jornada de liderança. Então já contei para ela que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas antes de passar qualquer coisa, eu queria abrir para vocês, saber se vocês têm dúvidas específicas que vocês gostariam de já tirar e eu vou contando aqui um pouquinho para vocês. É isso, vou deixar um minutinho aqui para ver se alguém fala alguma coisa. Senão eu começo depois a falar. Vai lá, Márcio, fica à vontade. Acho que um ponto que eu queria trazer, e é mais uma dúvida, mas também um sentimento, que é, muitas vezes quando a gente fala, né, de um programa de liderança, quando é possível a gente traz uma consultoria do mercado, a gente investe, né, e é um investimento relativamente alto para esse desenvolvimento, independente do pipeline de liderança que a gente está falando aqui. E eu acho que um grande ponto que eu tenho tentado explorar é quais são os tipos de dados ou correlações de dados que a gente consegue fazer para comprovar o quão efetivo está sendo aquela iniciativa, até para de fato eu conseguir tangibilizar que realmente investir com uma consultoria no desenvolvimento de lideranças de fato gera impacto para o negócio. Legal. Tem uma coisa que a gente faz, que é olhar para a capabilidade de negócio, né? E aí, portanto, a gente vai medir. A gente nunca vai conseguir medir um ROI, né, de um treinamento exatamente. Mas a gente consegue olhar, por exemplo, para o impacto nos nossos. Quanto a gente consegue atingir os resultados, né? Se a gente conseguir fazer uma
jornada de liderança de uma forma estratégica, a gente vai desdobrar, eu vou falar disso aqui hoje, a gente vai desdobrando desde a estratégia para capabilidades, para habilidades. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo essas habilidades que são estratégicas, a gente vai mexendo ponteiros lá no nosso resultado final. Mas, vou te contar um pouquinho do que eu fiz na Movile para conseguir ter alguns dados que eram mais diretos, tá? Tinham duas coisas, né, que a gente fazia. Uma era fazer um assessment dessa liderança antes. Então, a gente fazia um assessment de 180, né? Com o líder dessa pessoa e com os liderados dessa pessoa sobre aquelas habilidades que a gente ia treinar. Então, como que tá essa pessoa antes do treinamento? Pronto, aí eles iam lá, avaliavam dentro da nossa régua, tudo bonitinho. Depois dessa jornada, a gente reavaliava essas pessoas. E aí a gente fazia as mesmas pessoas, né? Esse mesmo 180 avaliar dentro das mesmas habilidades. Então, a gente conseguia medir esse grau de desenvolvimento das lideranças. Uma outra coisa que a gente fez foi tentar olhar a performance dessas lideranças antes e depois da jornada. Então, coloquei lá todos os meus líderes, né, numa jornada de liderança. Como que era a nota, a avaliação dessas pessoas, né, dentro de uma avaliação de desempenho e a performance do time dessas pessoas antes do treinamento e como que era e como que foi a performance desse time depois. Na Movile foi bem legal, porque a gente conseguiu um resultado bem expressivo, assim, né? A gente fez meio que grupo AB, líderes que tinham passado pela jornada e líderes que não tinham passado pela jornada. E a gente conseguiu um dado que foi, os líderes que tinham passado pela jornada, eles foram 2 vezes mais promovidos. Faz sentido? A gente conseguiu promover eles 2 vezes mais rápidos. Então, tem alguns dados nesse sentido que a gente consegue captar, só que eles não são imediatos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de promoção, a gente tem que esperar 6 meses, 1 ano, para ver esse impacto. Então, o mais difícil, né? Eu acho que todo mundo sente isso quando a gente está falando de treinamentos, é medir esse impacto imediato. Normalmente, o impacto a gente vê depois de 6 meses, 1 ano, que a gente vê essas habilidades sendo desenvolvidas, a gente vê os times performando melhor e a gente vê as lideranças sendo mais promovidas, enfim. Então, são dados que demoram um pouquinho mais da gente pegar, mas esses foram dados que a gente usou e que foram bem legais, assim, para dar insight pra gente se estava funcionando ou não, né? Se a gente continuava, se tinha que mudar de habilidade, se não estava fazendo diferença nenhuma. E tem o modelo do Kirkpatrick também, né? Que ele tem são várias. Aí eu posso passar para vocês direitinho, que eu não trouxe ele aqui bonitinho, mas ele tem como se fosse vários níveis de metrificação de um treinamento. Então, que começa lá no NPS, né? Porque a gente normalmente mede, e ele vai até, de fato, impacto no negócio. Tá? Tem essa metodologia que eu posso mandar lá no grupo depois, bonitinho, explicadinho. Mais alguma? Respondi sua pergunta? Respondeu, perfeito. Obrigado, viu? E aí, só uma outra pergunta, é um pouquinho diferente, né? Posso responder depois, que é muito. Né, e nos últimos anos a gente tem visto que as pessoas estão cada vez menos conseguindo prestar atenção nas coisas, né? Então, o nível de atenção está reduzindo de forma drástica. E aí, quando a gente olha para a forma como a gente também traz as soluções de desenvolvimento, a gente também precisa rever isso, né? Como é que eu consigo manter uma pessoa, por exemplo, num workshop de forma presente, né? E aí depois eu queria muito escutar o que vocês têm visto de inovações com relação às jornadas de desenvolvimento pensando nisso, né? Pensando que as pessoas são cada vez menos tempo, de fato, prestando atenção, que estão ali no Slack, que estão ali no Teams, né? E ficam um pouco presentes e que isso impacta também, né? O objetivo que a gente tem no desenvolvimento. De ter as pessoas, né? Isso vai muito de organização para organização. Tem organizações que preferem fazer isso presencialmente, né? Porque a gente consegue ter mais certeza que as pessoas estão ali, mais presentes, né? A gente consegue ver as pessoas cara a cara e presencialmente. Mas quando a gente está falando de online, a gente tenta tanto fazer tempos reduzidos e aí formar uma jornada mais longa, né? Que eu imagino que é uma coisa que você já faça, mas a gente tenta sempre ter momentos de interação também. Eu acredito, e aí o Zoom ajuda demais nisso, né? Então, quando a gente consegue fazer as salas simultâneas, as pessoas conversarem, então a gente sempre tenta dar um pouquinho de conteúdo, porque precisa, mas a maior parte ser de discussão, até porque o adulto aprende melhor assim também, né? Então, quanto mais a gente faz as pessoas participarem, discutirem, a gente percebe que as pessoas ficam mais engajadas. Porque tem mesmo um estudo que fala que eram 6 minutos, agora eu nem sei mais quantos segundos as pessoas conseguem ficar conectadas ali no mesmo assunto, né? Então, isso das interações é o que tem
ajudado muito a gente e fazer essas pílulas mais curtas de aprendizado, o que também é muito bom, porque ajuda a gente a sustentar esse aprendizado, né? Então, se eu te falo aqui 8 horas de assunto, depois você sai com 50 coisas para fazer e aí você não faz nenhuma. Se você vai fazendo isso de pouquinho em pouquinho, hoje eu aprendi sobre feedback. Eu vou lá, aplico feedback. No próximo encontro, e aí, como é que foi aplicar feedback, né? Legal, não foi? Quais foram os desafios, as dificuldades, como que a gente te ajuda melhor, e aí a gente consegue fazer essa sustentação do conhecimento, e aí as pessoas conseguem absorver melhor, né? Mas eu acho que muito de ter a atenção das pessoas é você estar no moment that matters, assim, que é o momento que importa. Para mim, isso é a coisa mais importante para você reter a atenção das pessoas em qualquer treinamento, é você dar o conhecimento que ela precisa no momento que importa para ela. Então, assim, eu falar sobre feedback na hora que eu tô começando uma avaliação de desempenho é o momento que eu tô, tipo, desesperada, né, para dar um feedback. Então, cara, tem alguém me ajudando a fazer uma coisa super difícil que eu tenho que fazer. Então, esse para mim é o melhor segredo, assim, de prender a atenção das pessoas, é você usar o momento que ela precisa muito daquele conhecimento. Agora, se eu for dar um treinamento de feedback no momento que a pessoa não tá nem pensando nisso, né, está muito longe da realidade dela, ela vai fazer outra coisa, né, porque as pessoas são muito conectadas com o urgente e com o que elas precisam naquele momento ali. Então, para mim, o moment that matters, assim, não é uma metodologia, né, é só uma forma de fazer as coisas, é o que mais importa. Então, a gente olhar para o ano da liderança, quando a gente está falando de formação de liderança, né? Quando a gente olha para um ano da liderança, normalmente a gente sabe mais ou menos, né, qual que é o ciclo e quais vão ser as etapas, e aí organizar o nosso treinamento conforme a necessidade dessa liderança ao longo do ano, né? Isso normalmente tem a ver com o ciclo de pessoas, que normalmente está dentro da mão do RH decidir os momentos, então a gente consegue prever, né, esses momentos. Boa. Mais alguém, gente, tem dúvida? Ou a Laís também, se tiver outro, não tem problema. Os que gostaria. Ou se alguém quiser contribuir também, tá, gente? Se vocês quiserem falar, assim, comentar o que vocês fazem nesse sentido, diferente do que eu falei, fiquem super à vontade. Você tem algum modelo de avaliação que você usou para medir essas capacidades? Você está me ouvindo? Tô te ouvindo, que tá com um eco um pouquinho longe. Algum modelo para medir essas capacidades? Você me perguntou? Essas habilidades? A gente pode usar, Hannah, uma régua bem comum, de 1 a 5, tá? Ou de 1 a 4, ou de 1, 2, 3, 4, né? Se a gente quiser tirar a do meio, para não deixar as pessoas escolherem a régua do meio. Então, a gente costuma, muito parecido com uma avaliação de desempenho, assim, né? A gente tem ali uma habilidade de comportamento e a gente faz uma régua, só que o importante é que a régua, ela seja bem descrita, né? Aquela régua só de 1, 2, 3, 4, ela é muito subjetiva. Então, cada pessoa avalia como ela quer. Então, normalmente a gente faz assim, por exemplo, no assessment, né? No assessment RH que a gente fez, que o Dani, inclusive, acho que lançou. A gente tem as réguas e a gente diz exatamente o que é o 1, o que é o 2, o que é o 3 e o que é o 4, né? Então, sei lá, numa habilidade de comunicação, o 1 cara, essa pessoa não consegue deixar uma mensagem clara constantemente. O 2 essa pessoa, em alguns momentos, tem dificuldade de deixar uma comunicação clara. Lá. O 3 poxa, essa pessoa, 70% dos momentos deixa a comunicação clara, as pessoas conseguem entender a linha lógica. Lá. O 4 putz, essa pessoa é uma super referência de comunicação, as outras pessoas se inspiram nela. Então, é importante que na hora que a gente for fazer essa avaliação, e essa régua, ela seja bem específica do que a gente quer dizer com cada um desses números. Tá? Mas aí, para cada habilidade, você faz tem uma padrão, assim, porque para cada habilidade que for importante para você, você vai construir uma régua. Tá? Alguém, gente? Tem alguma dúvida específica que gostaria de tirar? Eu estou recebendo aqui as pessoas que estão entrando na sala. Não? Senão eu vou contar um pouquinho do porquê que a Hannah me chamou, né, ali a princípio, e depois a Lê também, que está aqui, que é da Talent Academy, ela já compartilhou um pouquinho antes de vocês entrarem, o desafio dela, que foi muito num contexto de
construir uma primeira jornada de liderança, né? Como que eu faço? Enfim, como que eu construo os encontros, como que eu uso jornada, como que eu descubro as habilidades que eu preciso desenvolver. Então, foi bem desde o comecinho. Então, por isso eu preparei um material para contar um pouquinho para vocês como que a gente faz aqui dentro da Coru, tá? Eu vou compartilhar minha tela, vocês me falam quando vocês estiverem vendo. Então, imagino que vocês, né, já estão aqui, então já sabem muito da importância da liderança. Então, quem já está pensando em fazer uma jornada de liderança, normalmente já entendeu qual que é o impacto da liderança na organização. Mas eu queria falar bem rapidinho sobre esse assunto, né, e dar um pouquinho de referência teórica para vocês também. Então, esse livro, ele é super bom, chama Power to the Middle. Alguns consultores da McKinsey que trabalharam muito tempo com liderança, escreveram esse livro e ele fala muito sobre a importância do middle management, né, que é essa liderança que fica no meio, entre os coordenadores e os diretores, normalmente, que são muitas vezes esquecidas, né, a gente acaba deixando essa pessoa aí no meio. A gente treina os diretores, a gente vai buscar fazer PDI, a gente treina os coordenadores, e esses gerentes, muitas vezes, eles ficam ali um pouco esquecidos, mas eles têm uma importância muito grande em termos de propagação de cultura, de engajamento de colaboradores, então eles são super importantes. E aí, alguns pontos importantes que esse livro traz para a gente, né, que vai além disso, eu queria trazer aqui para vocês. O primeiro é que depois de uma pesquisa que eles fizeram, eles descobriram que os líderes têm um impacto enorme no bem-estar das pessoas, que é tão grande que se compara com o impacto que um cônjuge tem na vida de uma pessoa. Então, assim, na hora, né, quando eu me dei conta disso, eu falei assim, gente, meu parceiro tem um super impacto na minha vida, e de fato a liderança também, né? Então, é um impacto muito, muito grande, assim, na vida de cada uma dessas pessoas e, portanto, na organização, afinal, a organização é formada por essas pessoas. Um segundo ponto é que a liderança, ela é quem dá vida para a missão, propósitos e valores da organização. Então, a gente cria lá a nossa cultura super bonita que está na parede, mas se as lideranças não viverem essa cultura, as pessoas não viverem essa cultura, no final não adianta nada, né? Porque no fim das contas, cultura é como as pessoas se comportam. E o terceiro ponto é que ao RH cabe formar essas lideranças e não fazer o trabalho por elas, né? Então, muitas vezes, principalmente quando a gente está falando do papel de BP, e eu já fui BP várias e várias vezes, a gente acaba caindo nessa cilada de fazer o trabalho pela liderança ao invés de fazer o coach, né? Treinar, ensinar. Então, esse é um ponto bem importante sobre a nossa atuação também quando a gente fala sobre jornada de liderança. E aí aqui embaixo eu coloquei um artigo de Harvard, né, que fala sobre o alto impacto da liderança em pedidos de demissão, né, do quiet quitting, que é um fenômeno que está acontecendo muito agora, e uma outra pesquisa da Gallup que diz que 70% das variações de engajamento das equipes estão relacionadas aos seus gestores imediatos. Então, assim, o que não falta é estudo, né, que chega sempre nessa conclusão da importância da liderança nas organizações e o tamanho do impacto que ela tem na vida das pessoas, né? E aí, para além disso, né, existe uma característica que foi descoberta através de duas pesquisas, né, uma pela Amy Edmondson, que cunhou o termo, que eu vou contar aqui para vocês, que é segurança psicológica, e ela foi estudar equipes de alta performance dentro de um hospital. E aí, o Google também fez um trabalho muito parecido de entender essas principais habilidades de time de alta performance, que foi chamado Projeto Aristóteles, para quem quiser pesquisar um pouquinho mais. Mas o mais legal é que essas duas pesquisas chegaram na mesma conclusão, que a característica mais importante para um time de alta performance é a segurança psicológica, né? E aí, falando bem rápido, assim, a segurança psicológica é um time, quando um time tem segurança psicológica, né, esse time é um time que não tem medo de errar, de ser julgado, de ser condenado por esse erro, por falar dessas coisas, dessas falhas, né, e isso faz com que as pessoas falem mais abertamente sobre os seus pensamentos, sobre os seus erros, falhas, e, portanto, aprendam mais rápido, né? Mais rápido, todo mundo aprende mais rápido. Deixa eu só admitir aqui quem tá na sala. E por que eu tô falando disso aqui, tá, gente? Porque a liderança é a principal responsável por gerar ou não, aí depende, né, da liderança, esse ambiente de segurança psicológica. Então, eu trouxe, na verdade, esse ponto da segurança psicológica muito mais para falar da importância dessa liderança e dela estar treinada, né, para ela conseguir gerar ambientes de alta performance.
E aí eu trouxe aqui um outro conceito, e para mim esse aqui é o conceito mais importante quando a gente fala de desenvolvimento organizacional. E ele é o mais importante porque ele muda completamente a forma como as empresas costumam fazer as coisas em termos de treinamento e desenvolvimento. Quando eu aprendi isso aqui, mudou minha vida em termos de treinamento e desenvolvimento, tá? E eu já vi muita empresa criar jornada de aprendizagem desse outro jeito, que eu vou explicar aqui. E tudo bem, porque quando a gente está muito mergulhado dentro das organizações, normalmente essa ideia que eu vou falar agora, ela é a primeira ideia que a gente tem, né? E eu também já tive essa ideia quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, que é o seguinte, a gente pega o PDI das pessoas, faz uma análise desses PDIs e a gente olha quais são as habilidades que mais aparecem nos PDIs das pessoas. E aí, a partir disso, a gente monta uma jornada de aprendizagem. Isso é uma coisa muito comum das organizações fazerem. A gente chama isso de montar uma estratégia de baixo para cima, né? Porque a gente começa das pessoas para formar uma estratégia de aprendizagem. Mas percebam que, quando a gente faz isso, quem que garante que o PDI que a pessoa construiu para ela realmente tem as habilidades que a organização precisa que ela desenvolva? Ninguém garante, né? Então, quando eu faço isso, eu estou montando a minha estratégia de treinamento e desenvolvimento de pessoas, em cima do que as pessoas acham que elas precisam desenvolver e do que elas querem desenvolver, e não com base no que a organização precisa. Então, quando a gente fala de estratégia de desenvolvimento organizacional, a gente precisa fazer ela de cima para baixo, e não de baixo para cima. E é isso que essa imagem aqui, ela retrata super bem, então vou vir para ela rapidinho. Quando a gente está pensando numa estratégia de desenvolvimento, seja ela de liderança ou de qualquer outro termo, né, outra área, enfim, não precisa ser não só de liderança, tem só um áudio aberto aqui, gente. A gente começa olhando lá para a visão de propósito dessa empresa de longo prazo. E normalmente essa visão de propósito ela já foi traduzida em resultados de negócio de mais curto prazo, né? Nesse momento aqui de fevereiro, normalmente as empresas acabaram de passar por isso. E normalmente anualmente, ou a cada 2 anos, ou a cada semestre também, elas vão olhar para esses resultados de negócio de curto prazo. E aí, o que deveria direcionar a gente quando a gente olha para essa estratégia, são as capacidades as capacidades organizacionais e os comportamentos habilidades que as pessoas precisam ter para chegar nesse resultado de negócio específico. Então, sabendo quais são esses resultados, a gente traduz isso em uma coisa que a gente chama de capacidades organizacionais. O que é capacidade organizacional, né? Elas são as habilidades das organizações. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a Apple é uma empresa inovadora, o que quer dizer que a Apple é uma empresa inovadora? Quer dizer que as pessoas que trabalham na Apple têm habilidade que favorecem a inovação. Então, as capacidades de uma organização são a soma das habilidades das pessoas que estão dentro dela. Então, quando a gente fala que o desenvolvimento das pessoas, das pessoas, a gente precisa entender primeiro quais são as capacidades importantes para a nossa organização. E aí, depois, a gente desdobra isso em habilidades individuais. Então, um exemplo que eu gosto muito é do McDonald's, assim, né? O McDonald's tem uma estratégia de expandir globalmente, mas eles não têm uma estratégia de expandir globalmente obedecendo e se adaptando à cultura de cada país, né? O McDonald's, ele é igual em qualquer país do mundo. Se você for na Índia, o McDonald's é igualzinho nos Estados Unidos. Tem os mesmos lanches, a carne é feita da mesma forma, o queijo é feito da mesma forma, a alface é feita da mesma forma. Então, o McDonald's, ele tem uma capacidade estratégica que chama segurança. E não é segurança no sentido de segurança física, mas é segurança no sentido de que eu tenho certeza de um padrão. Então, até uma história que aconteceu comigo, assim, eu viajei uma vez para o Marrocos, e eu ia fazer um passeio super importante. E eu estava com muito medo de comer uma comida do Marrocos, porque a preparação deles é muito diferente, os ingredientes deles são muito diferentes, e eu estava com medo de passar mal e não conseguir fazer o passeio. Para eu ter certeza que eu ia conseguir fazer aquele passeio, o que eu fiz? Eu almocei no McDonald's, porque eu falei, não, McDonald's eu tenho certeza absoluta que eu não vou passar mal. Então, essa padronização é uma capacidade estratégica para o negócio do McDonald's. Então, quando eu desdobrar as habilidades,
eu vou desdobrar pensando nesses padrões. Então, eu preciso treinar todos os chapeiros do McDonald's para fazer a carne exatamente igual, usarem exatamente o mesmo tempero. E por que eu falo que quando a gente faz de baixo para cima, a gente pode cometer alguns erros? Porque se, por exemplo, o gerente ali do McDonald's de São Paulo, Moca, ele contrata um chapeiro e aí olha e fala assim, não, esse chapeiro, ele já foi chapeiro, ele sabe fazer hambúrguer. Então, isso não estaria no PDI daquele chapeiro. Mas o chapeiro talvez não saiba fazer o hambúrguer exatamente como o McDonald's faz. Então, isso precisa estar no PDI desse chapeiro. Então, vocês entendem qual é a diferença da gente fazer de baixo para cima e de cima para baixo? Quando a gente faz de cima para baixo, a gente garante que aquele resultado vai ser atingido. E aí, Lance, é esse ponto aqui que eu queria te falar. Quando a gente fala de soft skills, é mais difícil a gente conseguir tangibilizar. Mas quando a gente está falando desse tipo, quando a gente desdobra dessa forma, a gente consegue olhar e falar assim, cara, eu consegui estar mais padronizado. Então, eu consegui atingir esse objetivo estratégico. Então, a gente consegue fazer dessa forma a medição dessas habilidades, né, das pessoas. Tá claro aqui, gente? Então, a gente pega isso que é muito importante, que faz parte da nossa estratégia, e aí a gente vai desdobrar em habilidades, e aí vai ter habilidades de liderança, vai ter habilidades que vão ser específicas para cada área. Por exemplo, a pessoa da administração do McDonald's precisa ter esse treinamento de como que faz o hambúrguer do McDonald's exatamente dentro desse padrão? Provavelmente não, mas as pessoas que estão lá na loja, com certeza sim. Então, a gente faz esse desdobramento para cada área. Tá? E aí, uma coisa que é super importante, que a gente não faz, eu vou falar mais disso também. Todos os anos, praticamente, a gente revê os nossos objetivos de negócio, certo? A gente olha e fala assim, entregamos isso, não entregamos aquilo, quais são os próximos passos? Só que uma coisa que a gente nunca faz é rever os nossos treinamentos em cima desses resultados que a gente quer alcançar. Então, assim como todos os anos a gente atualiza esses entregáveis, esses resultados que a gente quer entregar, a gente também atualiza as habilidades que a gente precisa ter. Claro que não vão ser todas as habilidades que vão mudar, mas talvez a gente precise atualizar. Algumas vão ter que ficar mais avançadas, porque a gente estava muito no começo do ano passado, agora a gente já está consolidando, né, essa habilidade. Então, é super importante que a gente faça essa reciclagem e olhe para isso todos os anos mesmo, porque a gente muda os resultados que a gente quer alcançar todos os anos. E aí, como que a gente faz isso na prática aqui na Coru, né? A gente segue basicamente 4 passos. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai entrar num cliente nosso é entender com o RH quais são essas habilidades que eu acabei de falar, né? Que são importantes para a estratégia e para a cultura, né? Normalmente isso se desdobra na cultura também. Então, a gente entende qual que é o público, qual que é o negócio, qual que é o contexto, qual que é a cultura, por aí vai. E aí a gente vai começar a entender quais são essas habilidades estratégicas para aquele contexto, para aquela empresa, para o momento daquela empresa, né? Se não concordam comigo, se eu estou falando uma empresa que acabou de operar, ela está escalando, os desafios e a estratégia totalmente diferente de uma empresa que, enfim, já está lá na frente do ciclo, já tem milhares de funcionários. Então, é bem diferente o contexto, então, e é bem diferente os resultados que a gente vai buscar, então são bem diferentes, normalmente, as habilidades que a gente vai mapear. E aí, depois disso, a gente vai para o segundo passo, que é um diagnóstico com os gestores para a gente entender quais são os maiores desafios de desenvolvimento dessas habilidades, né? E quais são os desafios do dia a dia dessas pessoas também, para ver se a gente consegue encontrar mais insumos. E aí, depois dessas 2 conversas, né, que normalmente não são 2, são muito mais, porque o diagnóstico com gestores normalmente são vários focus groups, né? A gente quer entender a visão de várias pessoas. A gente faz um mapeamento de quais são essas habilidades, tanto soft quanto hard, que são importantes para a liderança dessas organizações, né? O que elas deviam desenvolver com base na cultura, negócio, contexto, senioridade. Então, a gente vai fazendo esse mapeamento de hard e soft skills. E aí, essa sugestão a gente leva para a liderança sênior, né? Que pode ser a diretoria, por exemplo, para validação, mas porque é muito importante que essa alta liderança ela esteja comprada, gente, porque essa alta liderança ela vai ser sponsor desse programa. E aí ela vai validar tudo aquilo que a gente está falando ou não.
Porque se a gente estiver ensinando lá no nosso programa uma coisa e a alta liderança está fazendo uma coisa totalmente contrária, né? Se a gente está ensinando lá no nosso programa para os coordenadores que eles devem ser pessoas ágeis, que os times devem ser ágeis, mas o diretor é extremamente burocrático, não vai funcionar, né? Então a alta liderança precisa estar super comprada com a direção dessa trilha, das habilidades que a gente vai desenvolver. E aí, por último, a gente monta de fato uma proposta de trilha e já vem realmente com as habilidades que a gente vai desenvolver, né? Para desenvolver essas habilidades, quais são os temas que a gente vai abordar, quais são as atividades. Então, a gente faz uma proposta de trilha e aí faz de fato a execução do projeto. E aí, alguns pontos super importantes quando a gente fala de formação de liderança, que quando a gente fala nesse processo de uma forma robusta, 3 pontos eles são essenciais, eu já falei mais ou menos deles 3 aqui, tá? Ao longo da nossa conversa. Então, deveria existir um processo de formação e aculturamento das lideranças que garante que todas as pessoas tenham uma base de ferramentas e comportamentos similares. Então, lembra, o diretor não pode se comportar de uma forma totalmente diferente do coordenador. Precisa ter um alinhamento nesse sentido, até porque é o que faz sentido em termos de habilidade para a estratégia. Então, a gente precisa ter um alinhamento nesse sentido. Então, independente da área de atuação, ou seja, as lideranças deveriam ser formadas, né? Todas as lideranças deveriam ser formadas. Um segundo ponto, né, que essa formação devia ser acompanhada e atualizada constantemente. Então, conforme a gente olha para os nossos resultados, eles mudam, a nossa estratégia muda, a gente deveria atualizar, né? E é super importante que isso seja patrocinado pela alta liderança. E o terceiro ponto é que deveriam existir diferentes formas e conteúdos de desenvolvimento para cada público, a depender da senioridade. Então, o que a gente ensina, claro que quando a gente está muito no início, né, de uma empresa, a gente quer fazer primeiro um nivelamento, um aculturamento, mas quando a gente olha para empresas que já têm um porte um pouco maior, a gente vai falar de habilidades diferentes, né? Um coordenador e um diretor precisam de habilidades muito diferentes. Então, a gente fala de um coordenador, ele precisa estar ali garantindo a performance do time, né? Do operacional. A gente fala de um diretor, ele tem que estar pensando na transformação nessa empresa daqui a alguns anos, olhar para a inovação, olhar para o mercado. Então, são atuações diferentes, então a gente precisa, mesmo que a gente precise de habilidades parecidas, elas estão em contextos muito diferentes. Então, a construção, né, de uma jornada de liderança é um processo contínuo e que devia abraçar toda a organização. Então, a gente deveria falar com toda a liderança quando a gente está treinando a liderança. É bem comum que a gente escolha comece, depois faça outro, mas é importante que ao longo do tempo a gente fale com todas essas pessoas e treine as pessoas de uma mesma forma, né, dentro de habilidades que a gente achou importantes. Então, aqui, a gente dividiu isso em 4 grandes momentos, assim. Vou só tomar uma água. Em 4 grandes momentos, que são momentos muito importantes para a liderança e que normalmente é quando a gente faz essas adaptações. Então, a gente tem uma primeira jornada, que a gente chama de formação, que é para futuras lideranças ou lideranças que acabaram de assumir a função. Então, sabe que ele virei líder e agora? O que eu preciso fazer? Mudei completamente o meu contexto. O que eu preciso fazer hoje, né? A gente fala nos meus primeiros 90 dias lá, do livro dos primeiros 90 dias. Então, gestão de talentos, de hire to retire, né? Ensinar para eles o que é uma jornada do colaborador, fazer gestão de indicadores, olhar para a diversidade, gerações, futuro do trabalho. Depois a gente tem uma outra formação que a gente chamou de aceleração, que é para o mesmo público, que são esses líderes de equipe, mas são essas pessoas quando elas já viveram um pouquinho das dores, né, da coordenação ali, da liderança. E aí a gente vai conversar mais sobre ferramentas de performance, aprendizagem, criação de pipeline, capabilidades, por aí vai. Depois a gente vem para o líder, que é o líder de líderes, né? E aí a gente olha para essa pessoa como essa pessoa do meio. Lembra que eu falei power to the middle, são esses gerentes normalmente que precisam fazer essa tradução da estratégia para a execução, né? Então eles precisam trazer da diretoria para a execução lá para os coordenadores, eles precisam entender um pouquinho mais de pipeline, retenção de talentos e cultura. E depois a gente vai para uma liderança mais sênior, né, que é uma liderança já de negócio, que a gente tem a transformação. E aí, se você que olha mais para a cultura, né, vai olhar para tendências, futuro,
e por aí vai, diferencial competitivo. E aí a gente tem essas ementas super bem detalhadas, tá, gente? Eu achei que não fazia sentido trazer aqui, a gente passar uma por uma, mas eu vou pedir para o Muca mandar para vocês olharem quais foram as habilidades que a gente mapeou para cada um desses níveis de liderança, o que a gente costuma abordar em cada um dessas nossas jornadas, né? Cada um desses aqui é uma pequena jornada, tá? Mais ou menos de 4, 5 encontros, aí a gente depende do formato. Tem lugares que fazem 8 encontros menores, 4 encontros maiores, aí a gente vai se adaptando conforme a necessidade. E aí, a gente criou um negócio que acho que tá super legal, assim, que é um assessment. Para quem quiser responder, eu coloquei o QR Code, eu vou pedir para o Muca mandar o link para vocês também. Ele é super legal porque a gente lembra aquelas réguas, Ana, que eu falei? A gente criou algumas réguas para vocês conseguirem avaliar como que está o nível, né, no sentido de formação de liderança das empresas de vocês. Então, putz, estou no nível ainda no nível menos avançado, né? Eu preciso começar ali do comecinho a pensar nessa estratégia. Ou então, não, putz, já tem enfim, uma boa estrutura aqui disso, já estou conseguindo, já estou ali no nível 4 e nível 5, então, o que eu posso fazer de benchmarking? E aí, vocês respondendo, depois a gente manda para vocês esse diagnóstico bonitinho, falando, olha, nisso aqui vocês estão já num nível de benchmarking, ou aqui tem bastante possibilidade de melhoria. Então, esse é um assessment bem legal que a gente criou para vocês conseguirem medir aí mais ou menos como que está a organização de vocês em nível de formação de liderança. E aí, só para fechar, já falei muito. Eu queria ouvir um pouquinho mais vocês, se vocês têm dúvida de alguma coisa que eu falei aqui. Eu só queria contar um case real, né? Então, eu tô tentando aterrissar, porque eu sei que às vezes quando a gente vai falando de teoria, vai ficando um pouco difícil, tipo, tá, tem que fazer isso, mas como é que eu faço isso na prática, né? Então, por isso que eu contei um pouquinho de como que a gente faz a jornada. E aí, queria contar para vocês um case que a gente fez com a Alpa, né? Com a Alpargatas, a gente tá no 2º ano com eles já. E aí, qual que era o desafio da Alpa, né? A Alpa reformulou um modelo de competências, formação de liderança e avaliação de pessoas. E eles precisavam de uma ajuda para consolidar isso, né? Então, no 1º ano com a Alpa, a gente aplicou uma metodologia de fast learning. Então, lembra que eu falei lá, de fazer umas pílulas mais curtas? Então, eram conteúdos de 1 hora só e que a gente tinha com bastante frequência, assim. A gente acompanhou, e no Moment That Matter, né? Foi bem na época da avaliação de desempenho. Então, aquelas lideranças precisavam aprender a fazer feedback, precisavam aprender a fazer one-on-one, precisavam aprender a escrever uma avaliação de desempenho. Então, o mais legal é isso, a gente conseguiu usar no momento que eles precisavam mais. A gente acompanhou todo o ciclo de pessoas, né? E a gente ensinou essas competências básicas de liderança e performance, tipo one-on-one, comportamento para segurança psicológica, comunicação não violenta, feedback. Então, bem focado ali nesse 1º ciclo. E agora a gente está num 2º ciclo com eles, né? Um 2º ano de acompanhamento, para deixar esses comportamentos mais sólidos e começar a treinar as pessoas nas habilidades específicas ligadas às competências da cultura Alpa. Então, lembra, são justamente as competências, né, que se desdobram da estratégia. Eles mapearam, a gente pegou essas habilidades e a gente vai ajudar a Alpa a construir no PDI das pessoas, né, e serem treinadas com essas competências. Falei muito, gente. Queria saber se ficou alguma dúvida, enfim, se já tinha alguém que entrou depois também, que tinha alguma dúvida que queria tirar. Eu contei pro pessoal aqui no começo, né? Vai ficar gravado, depois a gente disponibiliza, quem chegou depois, a gente disponibiliza toda a apresentação lá no grupo. Mas queria abrir mesmo para dúvidas, assim, né? Contei um montão de coisa aqui. Da minha parte ficou bem claro. Acho que só um ponto que eu fico refletindo é muito sobre até o movimento de quiet ambition, né, que as pessoas têm uma tendência de não quererem mais assumir posições de liderança, muito pelo estresse que gera, enfim, é aí que não vale a remuneração disso, né, e por trás disso tem toda uma questão de como as empresas também precisam estar analisando isso para, inclusive, entender como é que vão se preparar até com o desenvolvimento de líderes, porque senão pode estar faltando pessoas no pipeline, né. Exato. Pipeline de liderança é uma das coisas mais importantes, assim, a gente... dentro desse projeto com a Alpa, é uma coisa que eles olham bastante para isso, né? E essa formação de pipeline, ela é muito importante, porque a gente não pode ficar
tem acontecido mesmo isso. As pessoas cada vez... Antigamente era um grande glamour, né? Todo mundo queria ser líder. Hoje em dia eu vejo o movimento contrário também, mas então, quando a gente olha para esse pipeline, né? Ele é muito importante, inclusive formar esses líderes de si, né? A gente tem essa primeira que é para futuros líderes, é um pouco com essa intenção, assim, de formação de pipeline também. Queria saber se tirou um pouquinho, a gente já tinha batido aquele papo antes, né? Mas se hoje também te ajudou um pouquinho mais desses temas aqui. Não, aquele primeiro papo super ajudou, né? Como eu te falei na nossa conta, deu vários insights. Já consegui desenvolver algumas coisas, já apresentei uma parte, tem uma outra parte para apresentar. Ficou muito claro para mim, Júlia, assim, como que eu devo desenvolver o projeto, né? Como eu te falei no nosso encontro, hoje o meu momento eu preciso desenvolver alguns treinamentos. A gente vai trazer profissional de fora para ministrar alguns assuntos, mas eu tenho alguns que eu preciso. Então, hoje a minha dor seria em conteúdo, em material para apresentar, sabe? Mas que você também me ajudou no nosso último encontro. Legal. Então tá bom. Cris, agora será que você consegue falar? Se você não conseguir, fica tranquila, pode falar comigo no WhatsApp também e a gente conversa por lá. Pode ser? Vou mandar por aqui, boa. Nos casos que não há orçamento. Você consegue fazer isso que você sugere após o diagnóstico. Esse passo a passo que eu falei, Cris, você pode fazer ele sem orçamento, assim, você pode, você mesmo dentro do RH, né, olhar para quais são esses objetivos estratégicos que você tem no ano, desdobrar isso em habilidades, e aí a partir dessas habilidades começar a criar treinamentos, né? Então, isso normalmente, sem orçamento, isso normalmente depende mais do seu time, você precisa de alguém, muitas vezes, dedicado, né, a construir essas trilhas, construir esses conteúdos, ou uma coisa que você pode fazer é procurar também conteúdos gratuitos, que normalmente não tem a mesma qualidade, né, de um conteúdo pago, mas uma coisa que você pode fazer é destinar uma pessoa do seu time à construção dessas trilhas. Esse passo a passo que eu passei aqui, vocês conseguem fazer dentro da organização de vocês. Pessoal, super obrigada, quem ficou aqui até o final, inclusive. Muito obrigada, gente. Gabi, obrigada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, também me mandem lá no WhatsApp, no Papo de Gente, e a gente vai conversando. Tá bom? Um beijo.